Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Domingo passado eu disse que para que se haja conquista, para que se haja progresso, precisamos refazer aquilo que está errado, aquilo que está velho. Não se constrói caminhos sem consertar o caminho por onde passamos. Para que se faça uma estrada nova, precisa mexer na estrada velha, precisa cavar, precisa gradear, precisa socar, precisa tratar a terra. E quando a palavra diz que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, a cultura hebraica diz que naquela época, quando foi escrito esse salmo, havia um costume entre os judeus, que para se caminhar à noite atava duas lâmpadas, uma em cada pé. Duas lamparinas. Feita a esse fim, então cada passo que ele dava, existia uma claridade que clareava o próximo passo. Deus disse que o cristão é de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. E eles não conseguiam ver nada depois do próximo passo. Só tinha luz para o próximo passo. E eu profetizo que Deus vai deixar a luz para o teu próximo passo todos os dias. Se é para Jesus, pode. Pode celebrar. Você não precisa ver mais do que o próximo passo. Você não precisa ver o passo 2, o passo 3, o passo 4. No mundo de Deus, você precisa ver o próximo passo. Quem nos dá o próximo passo? A palavra do Senhor. E hoje Deus quer levar você a lugares que você nunca foi. Deus quer te dar caminhos novos, existem caminhos de cura. Marcos 2,17, Jesus disse assim: olha, eu vim para os enfermos. Então tem um caminho que me leva à cura, sim ou não? Tem um caminho que leva para a escola? Aqui em Seringueiras tem um caminho que leva para a escola? Tem outro que leva para o hospital? Tem outro que leva para o comércio da cidade? É os mesmos caminhos? Não. Cada caminho que eu decidi andar, vai haver um próximo passo. Então, quando Deus está dizendo, olha, a fé é acreditar que existe o próximo passo, mesmo que você não veja. O progresso só pode chegar, a conquista só pode existir se tiver barulho, se tiver pessoas trabalhando, se tiver alguém fazendo algo. E tudo que Deus tem feito na sua vida e na minha vida durante esses anos é tirar os velhos hábitos. Porque lá em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, que aqueles que estão em Cristo, é o quê? As coisas velhas já foram destruídas, os caminhos velhos já foram preparados, já foi feito a terraplanagem, já se jogou o asfalto, eis que tudo se faz. Escute, eu quero te levar para um lugar hoje muito nobre. Um caminho que poucos têm procurado ir. Poucos. Não sei quantos de vocês, porque eu nunca perguntei para ninguém aqui sobre o que eu vou falar. Mas existe um caminho que está dizendo assim: aquele que habita no esconderijo. E eu quero te levar hoje a esse esconderijo. Eu quero te levar ao esconderijo do Altíssimo. Ele tem um endereço, ele tem um caminho que chega lá. Porque no esconderijo do Altíssimo existem algumas coisas que não existem para aqueles que estão expostos. Eu estou escondido ou eu estou exposto? Eu estou escondido ou exposto? E se eu entrar aqui atrás, era para ficar o quê? Mas tem uma transparência. Então existe um local onde você vai e se esconde e ninguém te vê.
Existe um local na Bíblia que você passa por um caminho e fica lá guardadinho, colocadinho nele, e ninguém te vê. Mas a maioria tem se colocado exposto. Olha o que eu vou lhe dizer, pega esse rema para a tua vida. Para que você precisa de um Deus se você não confia nele? Olha para o irmão que está do lado e pergunta, entendeu, irmão? Para que eu vou precisar de um Deus se eu não confio na palavra dele? Se ela não é lâmpada para mim, se ela não clareia os meus caminhos, e quando ela diz para mim, pegue o caminho da santidade, eu acho mais fácil pegar o do pecado. A humanidade está achando mais fácil andar nos caminhos que os expõem, que os conduz ao pecado, do que andar ao da santidade. Então Deus tem ministrado ao meu coração e tem dito, olha, eu vou levar a igreja ao meu esconderijo. Porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? A sombra, sabe aquele cansaço que o sono não tira mais? Aquele cansaço que você dorme 15 horas na noite e o sono não arranca? Sabe aquela dor que médico não acha através de exame? Que remédios não combate? Sabe aquela frustração, aquela depressão, aquela angústia que aloja nos sentimentos? E os remédios que psicólogos, psiquiatras dão, não conseguem resolver? Sabe aquela ansiedade, aquela dor, aquela angústia? Por causa de um acontecimento, de uma situação que tem andado no meio da sociedade? Sabe aquela perca de algo material, aquela perca de um ente querido, que dói? São situações que quando você entra no caminho que te leva para o esconderijo do Altíssimo, elas começam a não conseguir andar mais com você. E à medida que você dá passo a passo, porque lâmpada para os teus pés é a minha palavra, passo a passo no caminho que leva ao esconderijo do Altíssimo, essas coisas te soltam. Então você entra na adoração perfeita e adora o Senhor. Você sabe que as pessoas têm facilidade para entrar no caminho do medo. Elas têm facilidade para entrar no caminho da dúvida. Elas têm facilidade para entrar no caminho da desistência. E os caminhos de Deus são perfeitos. E neles você ouve a voz de Deus e Deus ouve a tua voz. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Existem alguns males na vida que só é removido quando eu entro no esconderijo. Aqui em Seringueiras nós não temos esconderijos construídos para nos proteger de nada. Nós não temos quarto subterrâneo para nos livrar de furacões, tufões, tempestade. Nós não temos quarto construído com concreto ou pedra para nos proteger de guerra. Mas se você visitar uma nação que guerria, Estados Unidos, Europa, ou quando você for a Israel, você vai ver que tinha um monte de esconderijo, que era o lugar onde as pessoas ficavam o quê? E ali elas estavam o quê? Guardadas, seguras. Eu sei que Deus está falando, não é só comigo nessa noite, não. Às vezes você está precisando ser colocado lá no esconderijo, para que as pessoas parem de te tocar, para que as situações parem de te oprimir. Existe uma peste que anda de noite e outra que anda de dia. Existem alguns males que 10 vão cair, 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, e você não será? Você já parou para pensar quantas vezes Deus te protegeu da morte? Ou você só lembra daquelas que você viu com esses olhos aqui? Com os teus olhos, não é com esses aqui não. Ou você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou de uma peste, de uma doença? Por exemplo, cadê os profissionais da saúde? Faz assim. Todo dia dentro do hospital trabalhando.
chega gente de tudo quanto é tipo, né? Todo tipo de peste que chama de vírus. Na Bíblia isso é peste, tá? Virose é peste. E perniciosa, a Bíblia fala. Mas os que estão debaixo da sombra, eu perguntei um dia para Deus, Senhor, qual que é mais fácil? Eu ficar no esconderijo ou o Senhor ficar me guardando em todo lugar? Ele falou, eu só vou te guardar se você fazer do esconderijo sua morada. Porque é aqueles que faz o quê? Habita no... Só pode habitar quem mora. Deus está querendo te dar um novo endereço. Deus está querendo te dar um novo endereço de morada espiritual, que se chama esconderijo do Altíssimo. Jó. Quem lembra de Jó? O diabo chegou diante de Deus e falou assim, por que aquele servo do Senhor só fica no esconderijo? Sabe por que o diabo não tocava em Jó? Porque ele estava onde? Mas o diabo conseguia ver ele? Sim. Mas ele estava onde? Sabe, o diabo está te vendo todo dia, irmão. Parabéns por ter vindo no culto hoje, porque hoje você está se revestindo para lutar contra ele amanhã. Durante a semana, porque ele vai te tentar. Ele vai lá te perturbar. Só que quando ele chegar, ele ia olhar e falar assim, está no esconderijo, ali eu não posso. Quem mais estava no esconderijo com Jó? Sua família estava no esconderijo com Jó. Sua esposa, seus filhos estavam no esconderijo. As finanças estavam no esconderijo. As fazendas, o gado, a propriedade, a saúde estava onde? Aí ele falou assim, tira ele do esconderijo, deixa eles à solta que eu vou te mostrar se eles realmente conseguem achar o caminho de volta. Abre a porta do esconderijo e deixa eles passar para fora, que o Senhor vai ver se eles sabem voltar ao esconderijo do Altíssimo. Deus disse assim, beleza, só não pode tocar na alma de Jó. Eu vou tirar até a saúde dele do esconderijo, vou expor ele, vou expor a saúde dele, vou expor a família dele. Sabe por que muitas coisas não acontecem com você, mesmo sem você ver? Porque você está no esconderijo do Altíssimo, querido. Quantas pessoas morreram esse ano? E você está vivo. Quantas pessoas morreram de dengue, de virose, de tuberculose, de câncer, de acidente, de incidente? Fazendo igual um amigo meu, de morte morrida, que é aquela que ninguém consegue explicar, vai lá e coloca infarto. Chega lá morto no hospital, aí coloca infarto, aí infartou. Insuficiência cardíaca, lógico, o coração parou, então ficou insuficiente. Sabe quantas vezes já houve proteção para você? No meio de toda a tentação, de toda a miséria, de toda a desgraça. Jó falou assim, lá em Jó 23:10. 23:10, Jó 23:10. Mas ele, quem é ele? Diga Deus. Conhece por onde? E se me puser à prova, como que eu ficarei? Tem que ser mais do que macho, tem que ser mais do que fêmea, né, para falar um negócio desse. Tem que ser convicto dos caminhos que anda. Jó disse assim, eu conheço os caminhos que eu ando, então Deus pode me colocar à prova, que Ele não vai achar nenhuma falha em mim. Eu sei os caminhos que eu ando, eu sei ir para o esconderijo, eu sei sair dele, eu sei voltar dele, eu sei o caminho da santidade, eu sei o caminho da honestidade, eu sei o caminho da libertação, eu sei o caminho da cura, eu sei os caminhos por onde eu ando, e qualquer um que me colocar à prova, não haverá nenhuma acusação que eu me desviei do caminho, ou que eu peguei outro desconhecido. Só vai provar e me deixar mais puro do que o ouro. Às vezes, Deus me leva a alguns lugares que eu tenho que ir só. Alguns lugares que não me permite convidar discípulos. Alguns caminhos que são, para mim, que me conduz ao esconderijo do Altíssimo. E sabe o que Deus quer? Todos os dias, dizer para mim e para você, que existe um progresso na sua vida. Só que para que haja progresso, tem que caminhar nos caminhos de Deus. E por isso você está aqui, caminhando nos caminhos de
Para que ter um Deus se não é para confiar nele? O livramento da peste perniciosa, o livramento da seta, o livramento dos males. A Bíblia diz que quando você entra debaixo das suas asas. Já imaginou Deus te chocando? Deus te cuidando, te esquentando? Aí vem os inimigos, porque ela fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, depois que tu está debaixo da asa. Aí Deus faz assim com a asa, cai 10.000, Deus faz assim, cai mais 1.000, e Deus vai tirando, vai te protegendo. E Ele vai por cima de você, Ele vai por cima de você, você vai andando passo a passo, de fé em fé, e Ele te acompanha. Agora a hora que você corre 5, 6 passos, Ele para. Porque Ele disse que era lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Coloque-se de pé. Existe um caminho para o esconderijo do Altíssimo. Existe um caminho para o esconderijo do Altíssimo. E só procura esconderijo quem está em perigo. Só procura se esconder de algum inimigo quando se sente mais fraco que ele. Seja qual for a situação que está querendo te tirar dos caminhos que te levam ao esconderijo do Altíssimo. Deus vai te levar agora a uma estratégia simples, fácil, que é: clama a mim e responder-te-ei. Pede o que quiseres, que eu vou lhe dar dentro da sua capacidade de gerenciar. E o primeiro ponto para chegar ao esconderijo do Altíssimo é a adoração. Reconhecimento que Ele é Deus.